comigo a palavra do Senhor no Salmo 120. Nós estamos expondo aqui alguns cânticos de romagem, alguns cânticos de peregrinação, uma sequência de salmos aqui. E hoje nós iremos expor o Salmo 120 e rogamos muita graça do Senhor para esse momento. Salmo 120, versos de 1 a 7. Abra comigo sua Bíblia e volte sua atenção para o texto. Não permita que nenhuma ansiedade, que nada tire seu coração e sua mente da palavra de Deus nessa hora. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 120, verso 1. Na minha angústia clamo ao Senhor, ou seja, aliás, na minha angústia clamo ao Senhor. Verso 1, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Verso 4, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempos demais que habito com os que odeiam a paz. Verso 7 e último, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco. Pai, que a Tua palavra, ela seja clareada ao nosso coração. E que possamos, Deus, guardá-la no coração e na mente, de tal forma que possamos praticá-la. É isso que eu te peço, confiado no poder do Teu Espírito Santo. É confiado no poder do Espírito Santo, que tem poder para abrir nossa mente e coração e fazer com que a Tua palavra adentre de forma muito forte as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu creio que uma das piores experiências que o cristão pode enfrentar nessa jornada da vida é ser alvo de lábios mentirosos e língua enganadora. Talvez seja a parte mais cruel dessa vida, a parte mais difícil nessa jornada em que nós estamos trilhando até a Nova Jerusalém, até a nossa terra celestial, nossa pátria celestial, até chegar lá, esse caminho ser atacado por aqueles que o texto chama de lábios mentirosos e língua enganadora. Spurgeon dizia que enquanto a verdade calça botas, a mentira já deu uma volta. Enquanto as verdades estão calçando as botas, a mentira já correu todo mundo. Interessante, porque esse salmo fala justamente sobre isso. E esse salmo que nós estamos diante nessa noite, os irmãos têm familiaridade com esse grupo de salmos. São chamados de cânticos de romagem. Esses salmos começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, que é uma coleção de salmos que eram pelo povo de Jerusalém, pelo menos uma vez no ano, quando eles se deslocavam até Jerusalém, até o Monte Sião para adoração, eles iam cantando esses salmos. Um elemento novo que eu trago aos irmãos é sobre a autoria desses salmos. Interessante, porque nesse grupo de 14 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, 4 desses salmos são atribuídos a Davi, como sendo seu compositor. Um desses salmos é composto por Salomão, o Salmo 133, e, aliás, não o Salmo 133, irmãos, mas o Salmo 127, composto por Salomão, e os demais salmos, eles são anônimos, não há uma autoria clara de quem os escreveu. Interessante, irmãos, porque alguns desses salmos, ele tem um tom solitário. Calvino vai dizer que os salmos, eles são como o espelho da nossa alma. Não existe nenhuma emoção na nossa vida, na nossa vida que nós passamos que não esteja nos salmos. E é claramente isso que acontece nesse grupo de salmos chamados cânticos de romagem. Esse salmo particularmente, ele tem um tom solitário, um tom um pouco triste. Veja a diferença desse salmo para outros salmos também dessa coletânea de cânticos de romagem. Enquanto o Salmo 127, composto por Salomão, que fala sobre uma família, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Veja, parece que é uma canção que uma família está cantando.
juntamente com o Salmo 128, que fala sobre, veja, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia de um grupo de pessoas que está cantando. Veja, o Salmo 122 fala sobre uma assembleia que está reunida às portas de Jerusalém e está cantando ao Senhor num grupo. O Salmo 120 parece que não é assim que acontece. No Salmo 120, irmãos, nós encontramos um homem solitário, um homem sozinho em sua jornada, afligido por difamadores. Esse é o contexto desse salmo. Nós encontramos um salmista que está sendo oprimido, enfrentando a língua terrível daqueles que estão difamando a vida dele. Olhando para esse contexto, eu queria pensar com os amados irmãos sobre o seguinte tema: uma jornada em meio à angústia. Talvez não seja isso que você veio aqui ouvir nessa noite. Talvez você esperasse uma palavra de vitória. Mas, meu amado irmão, claramente na nossa jornada de vida, na nossa peregrinação, costumeiramente, nós iremos nos deparar, irmãos, solitariamente, muitas vezes fazendo a jornada da vida sozinhos e muitas vezes em momentos de angústia. É assim que o Salmo começa. O salmista começa a sua jornada solitária em meio à angústia. É isso que nos diz o verso 1 do Salmo 120, veja, na minha angústia. Que sentimento é esse, meu irmão? Que momento da história é esse que o salmista está vivendo, que ele define como sendo na minha angústia? A palavra angústia aqui, irmãos, literalmente, ela se refere a um espaço fechado, restrito. A palavra angústia aqui, ela pode e deve ser entendida como sendo alguém que está enjaulado. O salmista está se sentindo como um animal que está enjaulado, que está preso em uma armadilha. Olhando para esse contexto, nós podemos dizer claramente que o salmista está encarcerado na cela do presídio das palavras. O salmista está preso, ele está em angústia, cercado, fechado em jaulas. O verso 2 nos apresenta o motivo pelo qual o salmista está em angústia. Veja, ele não somente diz que está angustiado, que está vivendo aprisionado em angústia, mas no verso 2, claramente, ele vai mostrar qual é o motivo dessa angústia. O verso 2 diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista abre o coração para dizer o que é que está trazendo angústia à sua vida. Veja, o que causa angústia a ele. O que aprisiona o salmista são lábios mentirosos e língua enganadora que está se levantando contra ele. É esse sentimento. É interessante porque nós não sabemos exatamente o que estão dizendo do salmista. O salmista não se preocupou em mostrar para nós qual é o conteúdo dessa língua enganadora, desses lábios mentirosos. Ele não nos conta isso, mas irmãos, olhando para essas duas palavras, nós podemos deduzir claramente que o salmista está sendo alvo de engano, talvez de acusações levianas. O salmista está sendo alvo de calúnias, fofocas, mentiras, deturpação, difamação. E são essas coisas que está trazendo uma profunda angústia ao coração do salmista. O salmista, irmãos, nesse momento está sendo alvo do poder da língua. É interessante porque a Bíblia se preocupa com esse tema, sobre as palavras que nós soltamos, sobre o poder da língua. O próprio livro dos Salmos, há uma preocupação do salmista em outros textos sobre essa língua difamadora. Veja, o Salmo 109, no verso 2, o salmista diz: pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Em um outro momento, em um outro salmo, o Salmo 52, o verso 2, o salmista diz: a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha
afiada, ó praticadora de enganos. Ainda um outro texto, o salmista em uma outra situação, Salmo 12, o verso 2 também, ele diz: falam com falsidade uns dos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Veja, é uma preocupação do salmista, essas palavras, essa língua, mas não somente disso, não somente ele. O tempo passa e Tiago, quando vai escrever a sua carta à sua igreja para orientar o seu povo, Tiago novamente toca nesse problema, dizendo: cuidado com a língua, porque a língua é poderosa. E Tiago vai gastar um capítulo inteiro, capítulo 3, o capítulo inteiro, tratando sobre o poder da língua, exortando os crentes da igreja que tenham cuidado com a língua. Tiago vai dizer: cuidado, porque a língua, ela é poderosa. Ele usa exemplos interessantes, ele diz: olha, como pequenos instrumentos que conseguem guiar e controlar grandes coisas, como um barco, um navio, que um pequeno leme consegue controlar aquele navio grandioso. Cuidado, porque a língua é poderosa. Tiago vai dizer não somente isso: cuidado, porque a língua é perigosa. O exemplo que ele usa é o exemplo de um incêndio, que não precisa de grande fogo para começar, mas apenas uma pequena faísca e queima tudo. Ele vai dizer: a língua é de igual forma, é um pequeno órgão e consegue queimar todo o corpo. Tiago vai dizer ainda: cuidado com a língua, porque ela é impossível de controlar humanamente. Ele vai dizer: os homens conseguem domar os animais selvagens. Eles domam leões, ursos, elefantes, o cavalo selvagem, mas a língua, nenhum homem por si só consegue domar. Quando chega no final do capítulo 3, Tiago diz: irmãos, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ele está dizendo: vocês não podem entrar por esse caminho, pelo caminho de trazer angústia ao coração do próximo. Vocês precisam ter cuidado com as palavras de vocês, porque talvez as palavras de vocês estão colocando outros em angústia profunda, em prisões. Veja, irmãos, talvez alguns irmãos que estão aqui, e outros que nos assistem pela internet, vão ver esse sermão depois. Talvez alguns se identifiquem e se encontrem na mesma situação que o salmista está. Talvez muitas pessoas estão hoje presas nas grades da agonia, porque foi alvo em algum momento da vida de lábios mentirosos, da língua enganadora, porque foi alvo, irmãos, de calúnias, foi alvo muitas vezes de difamação, e essas palavras têm custado muitas lágrimas, talvez a você. Talvez em algum momento você já enfrentou palavras difamatórias contra a sua pessoa, injustamente, acusações levianas. E isso trouxe angústia no seu coração. Quantas pessoas, irmãos, quantas famílias hoje estão afundadas em depressão profunda, porque dentro de casa as palavras que se levantam são palavras destruidoras que jogam as pessoas no cárcere da existência. Pessoas que estão vivendo momentos terríveis de profunda depressão, porque foram alvos da língua mentirosa e dos lábios enganadores. Interessante, porque isso não é um privilégio, se podemos chamar assim, só seu. O próprio Cristo enfrentou isso. O próprio Cristo, ele enfrentou esse tipo de agonia, foi mal interpretado por diversas vezes, adulteraram suas palavras. Imagine o próprio Cristo sendo acusado de rejeitar o sábado, de rejeitar a própria Escritura. O próprio Cristo, irmãos, ser perseguido, ser chamado e taxado de servir ao diabo. Imagine, o próprio Cristo enfrentou esse momento. E é assim que o salmista do Salmo 120 se encontra. O salmista está em sua jornada solitário, sem ninguém que ele possa contar, sem ninguém que possa ajudar a vida dele. Ele está sozinho enfrentando esses inimigos terríveis. Alguém poderia dizer: mas parece que não é tão grave a situação do salmista.
Irmãos, note claramente que a angústia que o salmista sente é legítima. Veja, no texto nós não temos um coitadismo, o salmista não está reclamando de uma situação leve, pelo contrário. Os versos de 5 a 7 nos mostram essa legitimidade da sua angústia. Veja comigo, versos de 5 a 7, o que é que o salmista diz? Veja, ele diz, verso 5, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais, que habito com os que odeiam a paz. Verso 7, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Veja, irmãos, eles não são apenas difamadores natos. Esses aqui que o texto nos apresenta como sendo de língua enganadora e lábios mentirosos, eles não são apenas difamadores natos, caluniadores profissionais, não é somente isso. Eles odeiam a paz. Eles têm uma aversão à paz. Tudo que promove paz não cabe neles. Eles odeiam momentos de paz. É isso que o salmista está dizendo. É uma característica desses indivíduos. Eles odeiam a paz. Veja como é legítima a dor do salmista. Ele começa o verso 5 com uma interjeição de dor, que mostra muito bem a sua ansiedade, que mostra muito bem a sua angústia. Ele diz, ai de mim. Uma leitura superficial do texto não nos faz entender bem, mas imagine, ele está dizendo, eu estou perdido. Que queixa é essa? O que foi que eu fiz para merecer isso? Ai de mim! Logo após, irmãos, o salmista usa uma metáfora interessante. Para nós do século 21, fora de contexto, em um outro contexto cultural, é difícil de entender, mas para aqueles leitores primários, a imagem que o salmista apresenta aqui é muito clara. Ele diz, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O salmista cita geograficamente dois locais. Veja que interessante. Essas duas cidades, elas não ficavam próximas uma da outra. Essas duas cidades ficavam a muitos quilômetros de distância uma da outra. Meseque na Ásia Menor, Quedar na Arábia. Dois povos pagãos, cruéis e impiedosos. Claramente, é impossível que o salmista conseguisse habitar nessas duas cidades ao mesmo tempo. Outra possibilidade, irmãos, nós não encontramos nenhum relato bíblico que diga que Davi e que o salmista em algum momento tenha morado em uma dessas cidades. Não há nenhuma indicação disso. Então, se o salmista não habitou e não pode habitar em duas cidades ao mesmo tempo, o que é que essa imagem está dizendo para nós? O que é que o salmista está querendo dizer para nós? Irmãos, ele está dizendo que viver em meio aos que odeiam a paz é o mesmo que viver entre os ímpios. É isso que ele está dizendo. Viver no meio daqueles que são língua mentirosa, lábios enganadores, viver no meio daqueles que odeiam a paz, é o mesmo que viver entre os inimigos. Irmãos, sabe o que é mais terrível nesse texto? Sabe o que é mais assustador nesse texto? É que esse homem de Deus estava sendo perseguido e humilhado, não pelos cruéis de Meseque, e muito menos pelos sanguinários de Quedar, não. Esse homem está sendo alvo da língua enganadora, de lábios mentirosos, do seu próprio povo. Ele não está acusando ninguém de fora de estar colocando ele em angústia profunda. Ele está dizendo, é os meus próprios conterrâneos, meus contemporâneos, que trazem essa angústia à minha alma. Resumindo, é o povo da minha própria igreja, que convive comigo, que está do meu lado dia após dia, que está me colocando nesse cárcere, que está me agoniando, trazendo agonia de alma à minha vida. Aí o salmista diz no verso 6, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz.
Você pode imaginar isso? O salmista está se queixando do seu próprio povo. E ele está dizendo, esse próprio povo que eu estou inserido nele, é um povo que odeia a paz. E eu já habito no meio deles há muito tempo, e eu já não sei o que fazer. É por isso que ele inicia o verso 5 dizendo, ai de mim. Ele habita no meio de um povo que odeia a paz. O salmista é um pacificador. O verso 7 mostra isso. Ele quer promover a paz. Ele é um pacificador. Assim como exorta o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O salmista é um nato pacificador, que quer promover a paz aonde chega, que tem prazer na paz, no amor. Mas qual é a resposta desse povo a essa proposta de paz do salmista? Veja o verso 7. Eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Irmãos, que cenário assustador é esse? Um homem sozinho, solitário, que está precisando de uma intervenção, ele está clamando por socorro, dizendo, ai de mim, eu não suporto mais essa situação. Aqueles ao meu redor, que deveriam zelar por mim, estão me oprimindo, me trazendo angústia profunda. Eles odeiam a paz. A questão que surge aqui agora, irmãos, é o que fazer em meio a tamanha angústia? O que fazer, irmãos, quando os que estão ao meu redor me perseguem, me humilham, me difamam? Qual decisão tomar quando sou oprimido? Que decisão tomar quando estou preso nas garras da angústia? O salmista poderia muito bem se isolar. Ele poderia muito bem murmurar contra o Senhor e acusar o Senhor de abandono e dizer, Senhor, por que o Senhor me abandonou no meio deles? Por que o Senhor não age? Por que eu estou enfrentando essa dor sozinho? O que está acontecendo? Eles poderiam acusar o Senhor de não se importar com a sua dor. Ou o salmista poderia partir para o ataque. Ele poderia ser tomado pelo espírito de vingança e dizer, agora eu vou lutar contra eles. Eles falam de mim, eu vou falar mais deles agora. Eles me difamam, eu vou difamá-los mais ainda. Eles odeiam a paz, eu vou mostrar a eles o que é guerra. O salmista poderia muito bem fazer isso. Veja, note claramente que o texto diz que há tempos que o salmista é oprimido. E ele poderia muito bem dizer, eu não aguento mais. Eu não suporto mais esses que odeiam a paz, e agora eu vou revidar, eu vou para cima com tudo deles. Meu irmão, o que você faria? Se coloque agora por um momento na situação do salmista, que com certeza, em algum momento, em alguma medida, você já enfrentou oposição, angústia, já enfrentou difamação, talvez muitas lágrimas já rolaram do seu rosto por causa disso. E a pergunta que surge aqui é, o que você faria? O salmista sabe, irmãos, que murmurar contra o Senhor não é a solução. O salmista sabe que ele não vai conseguir bater de frente com os acusadores. Ele sabe que não vai conseguir devolver na mesma moeda. Sabe por quê? Porque é incompatível com um servo de Deus agir como age o ímpio. Ele não vai conseguir entregar na mesma moeda, porque é incompatível com alguém que serve a Deus, que teme a Deus, responder da mesma forma que o ímpio está agindo. Então, irmãos, se o salmista não vai revidar, não vai murmurar contra Deus, não vai se isolar, o que é que o salmista faz? Claramente, o salmista, ele resolve clamar ao Senhor em meio à angústia. O verso 1 diz, na minha angústia, eu clamo ao Senhor, aleluia. Ele clama pelo Senhor, veja, não é um pedido simplista.
Ele não faz apenas uma oração pequena, simples, não. É um clamor desesperado de alguém que já tentou de todas as formas viver pacificamente, mas ele continua sendo humilhado e perseguido. E ele está dizendo: Senhor, eu só posso clamar ao Senhor nessa hora. É interessante porque esse clamor não é dirigido a alguém que tem mais poder do que ele. Veja, humanamente falando, mas é um clamor que é dirigido ao Deus dos céus. Ele diz: eu clamo ao Senhor. A palavra Senhor aqui, irmãos, é a mesma palavra usada por Moisés para libertar o povo do Egito. Lá no Êxodo, quando ele disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Essa palavra eu sou, que é muito vista no Antigo Testamento, irmãos, ela fala sobre a existência de Deus que nada conhece de passado ou futuro, porque Ele habita a eternidade. O eu sou, a palavra eu sou, ou seja, a palavra Senhor aqui, ela fala sobre um Deus que transcende tempo, espaço e circunstâncias. E é a esse Senhor, a esse eu sou, que o salmista invoca no momento da sua angústia. No momento da sua angústia, ele se aproxima de um Deus que é infinito, que não conhece limites, que é governador de todas as coisas, e ele tem uma causa. E ele diz: liberta-me, ó Deus. É o Senhor Todo-Poderoso que eu suplico. Eu peço que o Senhor me liberte desse sofrimento. Será que Deus vai ouvir o salmista? Qual é a confiança que o salmista tem, que ele pode clamar, que Deus vai responder a ele? Veja, Isaías nos apresenta essa esperança que o povo de Deus tem, sabendo que pode clamar a Deus, que Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Isaías, lá no capítulo 57, o verso 15, ele diz: porque diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo: habito no alto e santo lugar. Escute: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É essa a certeza que Isaías dá, de que o povo de Deus pode clamar. Então, meu amado irmão, você, na sua angústia, você pode clamar por socorro ao Deus que é totalmente poderoso, porque a plena convicção que o texto me dá é que Deus está ouvindo o seu clamor, o seu grito de socorro. Nessa jornada, meu irmão, muitas vezes sozinho da vida, você pode clamar ao Deus eu sou, na plena convicção de que Ele está ouvindo. Mas não somente ouvindo. Isaías novamente nos dá a certeza de que Deus não somente ouve o clamor, mas Deus responde o seu povo. Lá no capítulo 59, o verso 1, Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, ou o seu ouvido, para não poder ouvir. Jonathan Edwards dizia que a oração é o antecedente da concessão de misericórdia. Parece que é isso que acontece no texto. A oração é o que antecede a graça vindo. A oração é o que antecede o momento da bênção de Deus. Veja que interessante. No verso 5, irmãos. Aliás, no verso 1. Veja, ele diz: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. É interessante porque o verbo aqui, clamar, ele pode ser traduzido por tenho clamado. Um pouco olhando para o texto de forma mais exegética, é possível observar que esse verbo no original, ele combina passado e presente. Ou seja, o que o salmista está dizendo é: eu não somente clamei no passado, eu tenho clamado.
O que ele quer nos mostrar, irmãos, é que em algum momento da vida dele, ele já enfrentou momentos como esse, de angústia, de dor, e ele já clamou a Deus e Deus respondeu. Então, nesse momento, ele se sente confiante a clamar novamente, sabendo que Deus continua ouvindo o seu clamor. É por isso que a melhor tradução aqui é: e tenham clamado. Ele continua clamando ao Senhor, ele não clamou apenas uma vez. É por isso, irmãos, que o salmista se aproxima do Senhor, na plena convicção de que Deus está ouvindo e Deus vai atender o seu pedido, o seu clamor. A questão final do texto é: será que Deus atendeu o clamor do salmista? De fato, irmãos, Deus estava ouvindo o salmista. Deus não perdeu o seu servo de controle, Deus não ensurdeceu para não ouvi-lo. De fato, Deus estava ouvindo o salmista, e dos céus, Deus iria mandar resposta. Mas novamente nós somos pegos de surpresa aqui no texto. Porque veja, Deus vai responder, mas Ele não vai responder da forma que nós provavelmente esperávamos que Ele fosse responder. Talvez, irmãos, nós esperávamos que Deus removesse os inimigos que estão perseguindo o salmista automaticamente. Com o estalar de dedos, Deus aniquilasse todos os inimigos. Talvez esperássemos que Deus intervisse nessa situação, cessando o poder dos lábios mentirosos, erguendo novamente o nome do salmista, a sua reputação, restaurando a sua alegria automaticamente. Para nossa surpresa, não é assim que o salmista vive, ou melhor, não é assim que Deus responde ao salmista. Então, como é que Deus responde ao seu santo poeta que está em sofrimento? Escute, Deus responde ao clamor do salmista, mudando não as suas circunstâncias, mas mudando a sua perspectiva. Isso é extraordinário, meu amado irmão. Deus não mudou a situação automaticamente à volta do salmista, mas mudou a forma dele ver as coisas, mudou a sua perspectiva. Deus está guardando o salmista da armadilha da murmuração. Deus está guardando o salmista da amargura, do espírito de vingança, e Deus está enchendo ele da paz, para buscar a paz, enquanto aguarda a justiça divina. É assim que Deus está fazendo com ele, enchendo ele de graça, para que ele continue promovendo a paz, enquanto aguarda a justiça divina. E por certo, escute isso, por certo, a justiça divina virá. Veja, no texto o salmista não sabe quando virá. Ele não pode dizer se essa justiça virá daqui a 1 ano, 6 meses, no outro dia. Ele não sabe dizer quando, mas ele sabe dizer como será essa justiça. De que forma isso se dará? Veja comigo o verso 3 e o verso 4, que mostra claramente como essa justiça vai se dar. Verso 3, ele diz: que te será dado, ou te será acrescentado, ó língua enganadora? Verso 4, setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Novamente, algumas figuras interessantes do texto. Veja, o salmista faz uma pergunta retórica, que vai no fundo do coração desses caluniadores, e a pergunta é: o que é que vocês estão ganhando com isso? O que é que vocês ganham me oprimindo? O que é que vocês ganham me trazendo angústia, me difamando, falando mal de mim? O que será acrescentado? O que é que vocês ganham com isso? A resposta claramente é nada. Mas a resposta do salmista é outra. O salmista vai dizer: eu sei qual é a recompensa de vocês. Vocês não sabem, mas eu sei. Eu sei qual é o fim de vocês. E atente, irmãos, para o fim desse salmo. Escute isso com muita atenção. O castigo vai se equiparar à ofensa. Deus os castigará e fará com a mesma severidade que eles agiram para com o salmista. Da mesma forma que eles agiram com o salmista, Deus vai agir com eles. Veja, a língua deles é como flechas afiadas.
A língua deles é como lanças que acertam em cheio a reputação e o coração do salmista, trazendo dor e angústia. Ele vai gritar dizendo, ai de mim. Ele vai dizer, eu estou em angústia, preso. A língua deles é como essa flecha que alcança o salmista. O texto diz, com a mesma severidade, Deus se levantará contra eles. Assim como um habilidoso guerreiro que afia suas flechas e quando encontra o alvo, ele acerta em cheio, sem errar, Deus lançará, como o texto diz, suas setas agudas sobre os difamadores. Como se isso não bastasse, a língua deles, como fogo, destrói a reputação do salmista. A língua deles é como brasa que destrói tudo que está à sua frente, que destrói a paz tão almejada pelo salmista, que destrói tudo. Como Deus vai tratar com eles? Aí o texto diz, veja, como brasas vivas de zimbro. O que é zimbro? Veja, o fogo também será a recompensa deles. A língua deles é como um fogo que destrói, então Deus vai usar de fogo para destruí-los também. O zimbro, irmãos, era uma madeira muito dura e muito resistente. Ela era muito apreciada para fazer carvão pela sua durabilidade de calor. Durava-se muito tempo. Alguns estudiosos dizem que era possível encontrar no deserto, cobertas por areia, brasas de zimbro que queimavam durante meses. Você já imaginou, você que gosta de um bom churrasco e bota aquele carvão no fogo e ele some rapidamente? Não era assim que acontecia com o zimbro. O fogo dele era muito vivo, muito intenso. Veja que terrível. O texto está dizendo que Deus vai colocar brasas vivas de zimbro sobre eles e os queimará com intenso fogo. Deus não muda a situação ao redor, mas Deus muda a perspectiva do salmista de ver a situação. Veja, não é o salmista que vai atirar as flechas. Deus o livrou da amargura da vingança. Não é o salmista que vai pegar a flecha e lançar contra os seus caluniadores. Não é o salmista que vai queimá-los com fogo intenso, não. Mas o próprio Deus se levantará sob juízo contra eles. É uma justiça e uma vingança que vem de Deus, meu amado irmão. E o Salmo termina mostrando esse julgamento e juízo. A pergunta é, quais são as aplicações práticas desse Salmo, que diferente do Salmo que vimos há 2 semanas atrás, o Salmo 121, que fala sobre vitória, sobre vencer, sobre um Deus que protege o seu povo. Quais são as lições que esse texto me apresenta? Olhe muita atenção que eu termino aqui. A primeira lição, irmãos, ou desafio que esse texto me apresenta é: olhe para a sua vida e faça uma autoanálise. Olhe para cá com muita atenção e escute isso com muita atenção. Antes, meu amado irmão, de você se colocar na posição do salmista, de vítima, antes de você se colocar na posição de quem está sofrendo a acusação dos difamadores, dos lábios mentirosos, é preciso, antes de tudo, que você faça uma autoanálise para ver se você não está do outro lado da história. É preciso fazer uma autoanálise para perceber se você não está agindo como esses de lábio enganador, de língua mentirosa. É preciso, irmãos, com muita humildade, olhar para dentro de nós e perceber se nós não temos traços desse homem que está trazendo prejuízo à vida do outro. Talvez, irmãos, as palavras que você usa para tratar outras pessoas tenham trazido angústia ao coração delas. Talvez atitudes suas estão encarcerando pessoas em meio à angústia, e é preciso fazer uma autoanálise e pensar: será que as minhas palavras não estão trazendo agonia de alma a alguém? Será que as minhas palavras não estão promovendo a guerra e não a paz? Será, irmãos, que você não está trazendo prejuízo e dor à vida de ninguém? Será que o seu coração está tão blindado
que você não está trazendo dor e agonia à vida de irmãos. Primariamente, irmãos, eu aconselho você a fazer essa autoanálise. E se porventura você enxerga em você traços desse homem da língua enganadora, de lábios mentirosos, aproxime-se do Senhor e suplique ao Senhor e diga: Deus, domine minha língua. Senhor, domine as minhas palavras. Não me permita soltar tudo que vem à língua, sem pensar em quem estou machucando, em quem estou difamando. Então, primariamente, a primeira lição desse texto, o desafio é: faça uma autoanálise. Mas também, meu amado irmão, entenda que as perseguições fazem parte da vida. Agora sim, depois de uma autoanálise, nós nos colocamos no lugar do salmista. E é muito bem provável que você esteja, ou já esteve nesse lugar, de ser difamado. Você sabe o quanto dói ser acusado de coisas que você não fez, ser difamado, oprimido, viver em angústia profunda, chorando dia e noite. Famílias que estão destruídas por causa disso. Adolescentes, jovens que estão na faculdade, na escola e são oprimidos por causa disso. São difamados por causa da sua fé. Enfrentam esse tipo de dificuldade. Entenda, as perseguições fazem parte dessa vida. As difamações fazem parte da existência. Nesse mundo que jaz do maligno, nós cristãos, costumeiramente, entenda isso, iremos enfrentar a língua enganadora e os lábios mentirosos. Segundo desafio para nós: lembre-se da fidelidade divina. Lembre-se de Deus. Lembre-se que Deus é fiel. Meu amado irmão, em meio à sua angústia, em meio ao sofrimento da sua vida, em meio às dores maiores da sua vida, olhe para trás e lembre-se que outras vezes você também já enfrentou dias difíceis, já enfrentou momentos de angústia, e você clamou a Deus no passado, e Deus se levantou para te ajudar. Olhe para hoje, para o seu sofrimento hoje, e lembre-se que o mesmo Deus que te acudiu no passado, é o mesmo Deus que pode se levantar hoje novamente. Lembre-se da fidelidade divina. Olhe para trás, e lembre-se de quantas vezes o Senhor foi socorro bem presente na sua caminhada. Se você chegou até aqui hoje, é a prova do cuidado de Deus. Então olhe para trás e lembre-se da fidelidade divina. Terceiro desafio para você, cristão, servo de Deus, que faz parte da comunhão do Senhor: promova a paz pacientemente. Seja você um pacificador, meu irmão. Escute isso. Talvez o Senhor não te tire do meio dos caluniadores, assim como Ele fez com o salmista. Talvez você tenha que viver no meio deles, caminhar no meio deles. Lembre-se de Cristo. Lembre-se que Ele pacientemente suportou os caluniadores, os difamadores, promovendo a paz, aguardando a justiça do alto. Talvez você vai clamar, gritar por socorro, e o Senhor não vai mudar as suas circunstâncias ao seu redor. Você vai clamar, dizer: Deus não está me ouvindo, Deus não está modificando nada. Mas uma coisa é certa: Deus vai continuar te dando graça para promover a paz em meio àqueles que gritam guerra. Deus vai continuar fortalecendo você e dando graça para você continuar sendo luz em meio às trevas desse mundo. Ele vai continuar sustentando sua vida para que você continue sendo sal nesse mundo sem sabor, promovendo a paz em meio àqueles que dizem guerra. Quarto e último desafio: aguarde pacientemente a justiça do alto. Meu amado irmão, ela virá. A justiça do alto virá. Quem sabe, meu irmão, você já está no seu limite do sofrimento, o limite da angústia, o limite da dor, da opressão, e você não suporta mais e está querendo partir para o ataque. Talvez está querendo pagar com a mesma moeda, responder à mesma altura. Não faça isso. Vai ser frustrante para você. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque é incompatível. É incompatível e incoerente com um crente lavado no sangue do Cordeiro responder do mesmo jeito que respondem os difamadores.
você não vai conseguir responder a mesma moeda, porque você é diferente deles. Então nem tente. Mas lembre-se que a nossa vida tem um dono. A nossa vida não está à deriva nessa vida. A nossa vida tem um dono e o nome dele é Eu Sou. E ele está vendo cada sofrimento do seu povo. Ele está enxergando a dor que você passa, as angústias que você enfrenta. Deus está vendo, Eu Sou está vendo. Ele está vendo quantas angústias você tem enfrentado na mão de homens, de mulheres caluniadores, homens terríveis. Em algum momento, Ele virá com justiça. Ele vai agir em favor do seu povo. Escute, por mais que as armas do mentiroso, do perseguidor machuquem, eles serão destruídos com a flecha bem mais poderosa. Eles serão aniquilados. Por mais que a mentira do ímpio doa, eles serão, irmãos, atacados e destruídos pelas brasas do julgamento do Senhor. Essa palavra, irmãos, ela é um alerta para nós, para que cuidemos da nossa língua, para que no meio do povo de Deus, eu e você, não seja instrumento de angústia na vida do próximo, mas pelo contrário, que a nossa boca se abra para abençoar o próximo, para acolher o próximo, para ser instrumento de bênção na vida do próximo. E é um consolo para nós, saber que a nossa vida tem um dono e Deus está zelando por ela. O que me cabe é promover a paz, cada vez mais. Quanto mais atacado, mais eu promovo a paz. E Deus vai me dando graça para suportar dia após dia, até o dia do julgamento final.